Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal da Invest Space. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista financeiro aqui da página da Invest Space. No último vídeo que a gente lançou aqui de revisão de mercado, a gente viu que provavelmente já estejamos num período de recessão técnica e que ainda não foi confirmado porque ainda depende do dado do PIB que vai ser lançado agora no final de julho. Porém, como observado por vocês, e eu prontamente estou aqui para corrigir isso, eu não mostrei a vocês como investir durante esse período de recessão para poder proteger o nosso dinheiro e ter rendimentos aceitáveis aí durante essa época de recessão. Para corrigir isso, estamos gravando o vídeo de hoje aqui, onde a gente vai estar mostrando para vocês os tipos de ativos que normalmente se valorizam ou pelo menos rendem melhor do que a média durante esse período de recessão. E a gente não só vai estar aqui dizendo que tipo de ativos são esses, como também a gente vai explicar o porquê desses ativos serem ou renderem bem durante essas épocas de recessão. Além disso, no final do vídeo também vamos estar compartilhando a nossa estratégia pessoal aqui, onde a gente está alocando dinheiro durante essa época de recessão, para que você possa também aí tomar isso como uma base do que você poderia fazer. Lembro que esse vídeo aqui não deve ser usado como recomendação de compra ou venda de ativos e ele tem caráter educativo apenas. Ele serve apenas para você se basear, estudar mais sobre, para poder tomar as suas decisões na hora de investir o seu dinheiro. Agora que você já entendeu isso, vamos para o conteúdo. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que em períodos de recessão é normal que o mundo inteiro saia de ativos que são mais arriscados e vão para ativos que são mais defensivos. Isso por quê? Porque em período de recessão, de crise, tem muito pânico no mercado, tem muita insegurança no mercado e por conta disso é mais provável que aqueles ativos mais seguros eles se mantenham ao longo do tempo do que ativos mais arriscados. Empresas novas, ativos novos, eles tendem a quebrar durante essa época de recessão justamente porque eles não têm essa segurança que a empresa, os ativos consolidados têm. Então, como a gente vai ver aqui, vai ser basicamente uma rotação de ativos mais arriscados para ativos mais seguros. E o ativo mais seguro que a gente tem está dentro da renda fixa, que é justamente o Government Bonds, que é basicamente em português o título público do governo. No Brasil, é o Tesouro Pré, Pós-Fixado e o Tesouro Selic. Porém, lá nos Estados Unidos é chamado de Government Bonds, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O Government Bond, ele basicamente funciona como um tesouro direto aqui do Brasil e ele também tem a questão de marcação a mercado, então existe uma flutuação de preços, mas a renda fixa ela tende a performar bem durante essa época de recessão, justamente porque em épocas de recessão normalmente temos uma inflação elevada, o que faz com que o Banco Central do país, no caso o Fed dos Estados Unidos, o BCE lá da Europa, tenham que aumentar a sua taxa de juros para poder conter essa inflação e desenfrear esse aumento da inflação. Por conta disso, o título público lá, os bonds, eles tendem a valorizar, eles tendem a render mais do que eles estavam rendendo antes. E como eles são considerados ativos mais seguros do mundo, isso porque os Estados Unidos detêm a máquina pública para poder imprimir dólar, caso eles queiram simplesmente pagar sua dívida. E a Europa também pode imprimir o euro, eles podem emitir os títulos em euro ou em dólar e depois pagar e fica tudo ok. E isso é uma coisa que acontece normalmente também, porque o governo precisa de mais dinheiro durante essa época de recessão, é que eles precisam se financiar para poder pagar os seus juros. Quanto maior for os juros ali apresentado na taxa de juros, maior a quantia de dinheiro que tem que ser paga daqueles juros. 1% de 100 é 1, 5% de 100 é 5. Então aumentou em 5 vezes aqui nesse exemplo por conta do aumento da taxa de juros. Então eles precisam de mais dinheiro para se financiar. O segundo ativo que a gente vai estar falando aqui são ações, mas não é qualquer tipo de ação. Como eu falei, são ações do lado defensivo. E quais são as ações do lado defensivo que tendem a ter uma performance positiva durante épocas de recessão? O primeiro setor é o setor de energia, porque a maioria das empresas de energia elas têm um tabelamento por alguma coisa relacionada à inflação. No Brasil, a maioria dos contratos de energia são ligados ao IPCA.
Lá na Europa e nos Estados Unidos não é diferente. A grandíssima maioria das empresas também tem um contrato diretamente ligado ali à questão da inflação. Então, por conta disso, em períodos de crise, a energia, além de ser um setor perene, também é um setor que se valoriza bastante durante essa época de recessão. O segundo setor que a gente vai mencionar aqui é o setor bancário. Isso porque o setor bancário ele tende a ganhar muito dinheiro no spread, que é basicamente a diferença entre a taxa de juros que você está pagando para o banco menos a taxa de juros que ele tem que pagar por aquele dinheiro. Esse spread aqui fica cada vez maior em períodos em que o governo aumenta a taxa de juros. Isso porque se a taxa de juros estiver em 1% e ele botar mais 1%, vai ficar 2%, que é o dobro. Então, para o cliente, fica uma taxa absurdamente mais alta. Agora, quando a taxa de juros é 4 e ele aumenta 1, aumentou em apenas 25%, o que não é um aumento tão significativo assim. Ainda é um aumento forte, alto, mas não é tão significativo feito o dobro. O terceiro setor de ações que ganham muito dinheiro durante essa época de recessão e crise são as seguradoras. Isso por quê? Porque elas conseguem emitir seguros de dívida para as empresas e cobrar uma taxa ali novamente mais alta por conta do aumento da taxa de juros. E em períodos de recessão, as empresas vendem menos por conta justamente da população ter um menor poder de compra, e isso faz com que as empresas lucrem bem menos e que precisem pagar todas as suas contas, precisem desse dinheiro. Então as seguradoras acabam ganhando muito dinheiro com essas apólices, entre outras formas de seguro que se faz também durante a época ali de recessão. E por conta disso, elas se valorizam bastante, elas tendem a ganhar bastante dinheiro com isso. Já que estamos falando de seguro, vamos fazer uma apólice aqui entre a gente. Deixa aqui embaixo o seu like e se inscreve no canal ativando as notificações no sininho, que você vai ficar assegurado de receber bastante conteúdo de alta qualidade sobre economia, finanças e investimento para melhorar a sua performance aí e da sua carteira. Agora que a gente já fez essa apólice aqui entre a gente, vamos voltar para o conteúdo. O terceiro ativo que a gente trouxe aqui para falar para vocês é o ouro. Só que o ouro ele tem uma peculiaridade. A peculiaridade do ouro é que em períodos de recessão, por conta do aumento da taxa de juros, eles tendem a cair em primeiro passo. Porém, ele tende a se valorizar novamente no segundo momento. Então, quando isso acontece, o ouro mantém ali o seu poder de compra e isso acaba dando muito bom durante períodos de recessão. E o ouro ele é considerado um safe haven, é um material escasso e que ele não se acaba. E por conta disso, muita gente gosta de ter ouro, inclusive o físico, para poder se proteger em épocas de recessão. Agora, não é só o ouro que também funciona dessa forma. O dólar é a moeda mais segura do mundo e por conta disso, as pessoas tendem a sair de suas moedas e ir para o dólar em períodos de recessão. A gente está falando aqui de uma rotação de coisas mais arriscadas para coisas mais seguras. As moedas mais arriscadas também sofrem com isso. E todas as moedas que não são o dólar são consideradas mais arriscadas em relação ao dólar. E por conta disso, a gente está vendo agora, inclusive agora, uma valorização da moeda dólar. E compartilhando agora a minha estratégia pessoal, o que eu estou fazendo? Como eu falei para vocês, é normal que em períodos de recessão o dólar se valorize. Inclusive, no revisão de mercado de abril, que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, caso vocês queiram dar uma conferida e ver que realmente eu falei isso, eu falei para todos aqui que eu estava fazendo uma alocação maior em dólar, justamente porque eu já estava antecipando esse tipo de movimento. Ou seja, a minha carteira ela já está se valorizando em relação a outras moedas, mesmo que paradinha lá em dólar. Só que num segundo momento, o dólar fica tão caro que fica muito difícil para o governo americano se financiar. E fica muito difícil das pessoas comprarem dólar, inclusive os bancos centrais mundiais, que precisam ter uma quantidade de dólar ali, fica muito difícil deles conseguirem comprar dólar. Então, o que é que acontece? A demanda por dólar cai muito e o dólar tende a se desvalorizar. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mantendo o meu capital ali em dólar, principalmente. E assim que eu perceber que está tendo uma mudança assim, de comportamento mundial e que está valendo a pena investir em ativos, eu estou comprando os ativos de outras moedas.
Para concluir, agradeço a todos que ficaram aqui até então. Peço que, se você gostou do vídeo, que deixe aquele seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente a chegar em mais pessoas. E que também vocês se inscrevam aqui embaixo no canal com o sininho clicado, que é para você receber os nossos vídeos quando a gente lançar. Se você ficou com algum tipo de dúvida ou quer comentar, discutir a respeito de qualquer coisa do que a gente falou aqui, os comentários aqui embaixo poderão ser usados para isso. E a gente vai estar respondendo vocês assim que a gente vê. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.